Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido o vereador Tiago Jorge Ilha para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia em conformidade com o nosso regimento interno. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. E sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem da seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te aguardarem e de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrai-o-ei e glorificarei. Dar-o-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Obrigado, Tiago. Em aprovação, as atas números 4.140, de 23 de agosto de 2021, e 4.141, de 24 de agosto de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 147/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 17 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, vereador-presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Assunto: resposta ao ofício número 375/2021, de 17 de 8 de 2021. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, em atendimento ao ofício número 375/2021, de 17 de 8 de 2021, relativo ao pedido de informação número 44/2021, de 16 de 8 de 2021, de iniciativa dos vereadores Gilberto do Amarante e Tiago Brunet, ambos da bancada do PDT. Encaminhamos em
em anexo às informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento. Atenciosamente, Jonas Tomazini, Prefeito Municipal em exercício. Rafael Gustavo Portola Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 146/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 16 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projetos de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa Igreja Câmara de Vereadores a apreciação dos seguintes projetos de lei. Letra A. Projeto de lei número 33, de 16/9/2021, que autoriza a celebração de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para fins de concessão de auxílio emergencial para profissionais de educação física autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. B. Projeto de lei número 34, de 16/9/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transformar a Ecofar, empresa farroupilhense de saneamento e desenvolvimento ambiental, SA, de sociedade de economia mista para empresa pública. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 145/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 16 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: mensagem retificativa ao projeto de lei número 32/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência. Oportunidade em que submetemos a elevada apreciação dessa Casa de Leis, apresenta mensagem retificativa ao projeto de lei número 32/2021, para fins de alterar a redação do artigo 3º do mencionado projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. São beneficiárias do programa meninas de até 17 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, estudantes da rede pública municipal ou cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social do município de Farroupilha, CRAS. Informamos também que, em virtude da alteração do artigo acima, foram adequados a justificativa e o impacto financeiro que acompanham o projeto de lei, os quais seguem em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Senhor presidente, era isso, bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Antes da nossa ordem do dia, cumprimentos a toda a imprensa, na pessoa do Leandro Adamati, TV Serra, levando todas as informações do nosso poder legislativo a todos os farroupilhenses em horários onde todos têm a oportunidade também de acompanhar o que acontece nas sessões da Câmara de Vereadores. Cumprimentar aos senhores vereadores e vereadoras, bem como o público que aqui está, e também os assessores desta casa. Iniciamos a nossa ordem do dia em segunda discussão, o projeto de lei número 28/2021, que dispõe sobre a reestruturação administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável. O projeto encontra-se em vistas ao vereador Gilberto do Amarante, o qual passo a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, demais vereadoras e os que estão presentes nessa casa aqui, o secretário Fernando Silvestrin, o
presidente do PSB e os demais presentes aqui. Senhor presidente, então eu vou entregar o pedido de vista e então eu também, como já deixei, protocolei nessa casa aqui na última sexta-feira, uma emenda modificativa do projeto de lei número 28/2021. O vereador que esta subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 146, quarto do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei do número 028/2021. A emenda modificativa altera a redação dos capítulos 1 e 3 do artigo 4º do projeto de lei 028 de 2001, que passa a ter as seguintes redações. Primeiro, a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Inovação. E o terceiro, então, a Secretaria de Turismo. Não vou ler aqui todas as modificações, mas vou ler aqui a justificativa. Estamos no centro da região da Serra Gaúcha e todas as cidades ao redor de nós, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, contam com uma secretaria específica para o turismo. Pela importância que o tema tem para a região. Dito isso, podemos garantir que para a nossa cidade não é diferente. Afinal, com a criação de uma secretaria própria do turismo, foi um salto para o desenvolvimento turístico do município. E como essa afirmação, é possível citar algumas das participações, ações que levaram o nome de Farroupilha como referência turística no Rio Grande do Sul e no Brasil, como Prodetour mais turismo, recursos para maior assaltamento da história da cidade, caminhos de Caravaggio, principalmente o roteiro turístico criado nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul, e o único roteiro que liga as maiores regiões turísticas da Serra, que é a região das hortênsias e da uva e do vinho. Criação do Vivere, maior evento de rua da nossa cidade. Consolidação do Festival do Moscatel como principal evento turístico da cidade, sendo que mais de 95% dos visitantes são de fora e por 4 finais de semana lotam toda a rede hoteleira do município. Criação do roteiro Farroupilha Colonial, premiado com o Prêmio Nacional do Turismo. Criação do Partiu Farroupilha, que nos tornou um dos 10 destinos mais vendidos do Rio Grande do Sul. Título do Capital Nacional do Moscatel, que nos proporcionou participação em feiras pelo Brasil. Ainda vale ressaltar que a Secretaria do Turismo é um mecanismo de atração para possíveis investimentos na cidade, gerando mais receita para o município. Então, senhor presidente, apresento esse pedido de esta emenda para então nós manter a Secretaria do Turismo. Haja visto que alguns empresários do setor me procuraram neste final de semana para tratar do assunto e hoje à tarde ainda fizeram ligações para nós conduzir este assunto com o Executivo Municipal, com o senhor prefeito Fabiano Feltrin. Então, deixo aqui o meu pedido e peço para que o senhor mantenha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição da vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Ao meu colega da OAB,
advogado Isaías, que está aqui nos prestigiando, nosso secretário da Agricultura, e os demais presentes aqui e os que estão nos acompanhando nos seus lares. Então, eu vou fazer o pedido de urgência, tá, para colocar em votação esse projeto, porque a justificativa já está bem clara. Não vai ser extinta a Secretaria de Turismo. Ela continua no ITAI, no 2, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Então, quando o meu colega Amarante fala que não podemos perder, ou que vai ser retirada, não, ela continua a Secretaria de Turismo, né? Então, a justificativa está bem clara no projeto, onde pede a reestruturação das secretarias, onde poderemos ter, então, a redução de 14 secretarias para 9. E é uma prerrogativa do Executivo avaliar o que economicamente é mais viável para o nosso município. Só merecem aplausos todas essas iniciativas que o outro governo teve e conseguiu implementar junto à Secretaria de Turismo. E vamos dar continuidade, sim, a todas o que foi implementado. Mas, para o momento, o viável é que tenhamos racionalização de gastos públicos. É nesse sentido que é esse projeto. Não vai ser extinta, e vai existir a Secretaria de Saúde, né, combinado com outras, onde foi feito um estudo que, em momento algum, aqui está dizendo que vai perder a qualidade do serviço. E resta aqui os vereadores fazer o seu trabalho, fiscalizar se realmente vamos perder a qualidade não do serviço. Esse é o nosso trabalho. Mas a prerrogativa do Judiciário entendeu, através da sua avaliação, do seu estudo, que sim, é viável e que economicamente é importante para o nosso município essa reestruturação das secretarias. Em momento algum vai ser extinta e não vai ter a secretaria, vai ter sim e vai desempenhar a sua função. Então, coloque em votação o pedido de urgência. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. Eu pediria aos senhores vereadores para nós tirar alguma dúvida jurídica de suspendermos por 1 minuto, 2, no máximo, a sessão, para que nós tenhamos também um posicionamento sobre qual condução dar neste momento. Então, eu preferia, se possível, nós aguardarmos até para sabermos se estamos corretamente, porque nós temos o ingresso de uma emenda e, ao mesmo tempo, temos o pedido de urgência. Então, para que não haja dúvida nenhuma, né, pediria aos senhores para que nós aguardássemos alguns minutinhos e daí retomaremos num todo Mas como o assunto trata-se exatamente da sequência, né, que vamos chegar no pedido de urgência também, e aí nós possamos não interrompê-la mais e dar também a parte de finalização. Não, já estamos consultando e já retomaremos. Presidente, nós vamos ouvir o jurídico sem ouvir o jurídico. Vai ficar lá o jurídico, nós vamos ficar aqui, alguém vai nos fazer um recado. Sim, já foi. Se o nosso secretário não tiver a resposta compreendida pelos senhores, chamaremos. Suspendida por alguns instantes a sessão.
retomamos os nossos trabalhos e solicitamos pelo aceite da emenda e solicitamos também que nós possamos interromper mais uma vez a sessão para as comissões se reunirem e dar o parecer, se assim o desejarem. Quais são as comissões? CCJ? Finanças, isto, CCJ. Oi? Aceitamos, se os vereadores assim o desejarem, foi isso que eu coloquei, nós reunirmos as comissões. Oi? Uma questão de ordem, por gentileza, só para colaborar com o debate. Senhores vereadores que fazem parte das comissões. Não é só as comissões, não, senhor presidente. O plenário é soberano às comissões. Senhor presidente, Se assim o desejarem, por isso que nós colocamos. Mas será colocado em discussão automaticamente, vereador. Por isso, por ser soberano é que nós estamos colocando. Oi? Que nada podia se votar no toque de caixa. Pensa bem, esse projeto foi discutido uma vez. O vereador Amarante pediu vista, apresentou uma emenda e quer citar o parecer das emendas para votar hoje à noite. Então, cadê o discurso que o governo passado mandava tudo a toque de caixa? Que diferença tem esse? Se os senhores entenderem, Conversei com a Amarante antes, ele deu um posicionamento, agora ele colocou na hora. senhor presidente, por favor, eu gostaria de falar uma questão de ordem para ajudar a colaborar com o debate. Não, dá uma segurada para nós conversar. Não, eu quero falar assim, não. os senhores querem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, por gentileza, senhor presidente. Eu estou pedindo exatamente o tempo dos senhores vereadores. Se entendem que podemos seguir na discussão deste projeto, se os senhores optarem por não discutir o projeto, ok. Não se reúne as comissões, fica para a semana que vem, mas é por conta dos senhores. A casa está propondo exatamente de nós termos o tempo, já que temos tempo suficiente para serem vistos a emenda que entrou e oportunizar os senhores a opinar sobre ela. Senhor presidente, uma questão de ordem para colaborar com o debate. Vamos falar no microfone, né? Vamos registrar. Por gentileza, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, demais cidadãos. Só para colaborar, em fevereiro, se não me falha a memória, nós tivemos algo parecido com isso, que foi a votação do caminhão do Corpo de Bombeiros. E ele não havia passado pelo rito legislativo. E eu lembro que deu uma discussão ferrenha. Inclusive, eu fiquei indignado porque eu achava que a matéria era de extrema urgência e foi convencido que, de acordo com o processo, o rito legislativo, o projeto teria que entrar, da entrada aqui, depois que entrou, passar pelo jurídico e assim passar pelas comissões. Então, eu acho que é só isso que a gente tem que ter um cuidado, só por essa questão. Minha questão de ordem. Obrigado, vereador Juliano. Os senhores não querem discutir a emenda hoje?
As comissões. Estamos apenas questionando as comissões, se os senhores entendem. Não há necessidade do jurídico neste caso. As comissões poderão. Questão de ordem para o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que nos acompanham, né, inclusive online. Vejo que o projeto em questão, né, ele já tem passado as suas comissões. Hoje apresentada aqui essa emenda modificativa, né, que traz aqui uma sugestão, né, ao projeto. Vejo que nós entramos em intervalo com um pedido de palavra do vereador Roque. Eu acho que seria interessante, né, nós colocarmos aqui essa discussão, haja vista que já tem as aprovações e poderíamos fazer a votação. Mas, por essa questão, sugiro que a gente ouça aqui os vereadores para que a gente possa, pelo menos, ampliar aqui a discussão diante do pedido de urgência que também temos nessa casa. E desta novidade que se vem de uma emenda e de um pedido de urgência, né, que o jurídico coloca. Independente, vereador, ele continuará em discussão. Em questão, ele estará automaticamente em discussão. Porém, nós iríamos ter, sim, aquilo que foi opinado, com o acréscimo dessa emenda, porque, na verdade, vocês já discutiram e aprovaram. Posso concluir aqui, senhor presidente? Ele está em segunda discussão, né? Sim, eu vejo que a conclusão, manifesto a minha opinião já da sessão anterior, da semana passada, que vejo que essa matéria é uma prerrogativa do governo, né, fazer a sugestão, e o meu voto aqui nessa noite é favorável, embora se tenha as discussões desta casa. Vejo que aqui a matéria e a emenda que o nobre vereador sugere, né, vem da prerrogativa que o governo precisa ter e nós seguirmos fiscalizando, né? Então, já manifesto aqui também meu voto dessa noite. Ok. Questão de ordem solicitada anteriormente pela doutora Eleonora Broiro. Já passo a palavra ao senhor também. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos acompanham. Eu entendo que esse projeto já foi discutido, já passou pelas comissões, só falta realmente passar pela comissão a emenda, tá? Acho que todo mundo entendeu muito bem a emenda, né? E todo mundo entendeu muito bem também, porque foi muito bem explicado, essa questão pela doutora Clarice Baú. Ela explicou exatamente o que está exposto nessa emenda. Então, eu acho que é só protelar mais uma semana um projeto que já está na casa, que já foi discutido, que até eu tinha colocado já aprovado, né? Porque é importante para o administrativo, é importante para o executivo que se resolva isso logo. Nós não podemos mais ficar quicando aqui, né, como bolinha de ping-pong. Não dá. Nós temos que resolver isso logo. A votação não vai mudar. Né? A votação não vai mudar, pessoal. Exatamente. A votação não muda. Então, vamos terminar com isso logo, vamos reunir as comissões, vamos fazer o que tem que ser feito e vamos terminar com isso. Não tem por que protelar. Não tem mais. Era isso. Muito obrigado. O que nós colocamos aqui ficou bem claro que nós estamos pedindo a opinião dos senhores vereadores em nós interrompermos por alguns minutos a sessão. Só. O restante está tudo dentro do que
é legal, não é nada mexível ou querendo se fazer algum beneficiamento. Questão de ordem ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas presentes, a nossa imprensa, eu queria chamar a atenção para o artigo 82 do Regimento Interno, que trata da suspensão da sessão. A sessão poderá ser suspensa ou levantada conforme o caso para manter a ordem, recepcionar visitante ilustre, ouvir comissões, prestar excepcional homenagem de pesar, por solicitação dos líderes de bancada. Parágrafo 1º. O pedido de suspensão da sessão ou de destinação de parte dela, na forma prevista nesse regimento, será imediatamente votada, sem discussão, após o encaminhamento pelo autor e pelos líderes de bancada. Então vejo que tem que ter um encaminhamento aqui, pelos líderes de bancada. Artigo 147 do regimento. As emendas poderão ser apresentadas até a última discussão do projeto, mas se for apresentada no dia da votação, esta poderá ser adiada a pedido de qualquer vereador. Então, por isso que nós temos que debater o projeto, senhor presidente, e inclusive a emenda, que ela poderá ter um pedido de adiamento por qualquer vereador. Obrigado. Os líderes de bancadas, tivemos aí o voto do vereador Pastor Davi, pelo sim, pela vereadora Eleonora, pelo sim. Eu solicito aos demais líderes de bancada, mais 2 votos sim, do Partido Progressistas e do PL. Então, nós estamos restando os votos do PDT, do Republicanos e PSB. PSB encaminha para que se dê os pareceres no trâmite na forma normal, como sempre se dá na casa. Ok, um voto. Eu acho que os prêmios será pela legalidade, né? 3. Perfeito. 4-3 por reunir-se e nós interrompermos. De ir para a votação, da gente se reunir. Esse que é o problema. Se reunir. Ok, do pastor Davi foi registrado, da doutora Eleonora também foi registrado. Então, peço ao vereador Sandro, para que não reste dúvidas, de que, por gentileza, e também o vereador Sutili, para que façam isso no microfone, pelo sim ou pelo não. Pelo sim, a reunião da comissão, reunir a comissão, ou não, não reunir e deixar seguir. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente. Sim, podemos nos reunir. Terceiro voto, sim. Vereador Sutili. Boa noite a todos. Vamos pelo sim também, presidente. 4. Por favor. Agora, por favor, vereador Roque. Por solicitação do vereador Juliano Balgarte, que fiquem registrados os votos. Eu voto para que, conforme palavras da vereadora Clarice em sessões anteriores, ele percorra o caminho da legalidade. Vereador, quem falta votar? Vereador... Votando pelo PDT. Eu voto pelo não, pelo nós continuar a discussão pelo fomento do turismo.
Perfeito. Vereador Tiago. 4 votos a 2. Que o projeto, inclusive nesse projeto, já antecipei na sessão anterior o meu voto favorável, né? E que a gente possa seguir o regimento interno. Então, de certa forma, que ele possa seguir todo o rito normal, mas se for vencido nesse ponto e a gente precisar discutir hoje, também não participo de nenhuma dessas comissões. Então, o voto dessa bancada é que siga todos os ritos necessários da casa. E os ritos nos dizem, segundo o vereador Roque, que eu leu antes, que nós podemos interromper para pegar o parecer também de comissões. Então, vence os vereadores que fazem parte dessas comissões, por gentileza, a sala de reuniões, e logo em seguida retomamos os trabalhos da presente sessão. Nesta sessão relativa ao 22 de setembro de 2021, seguimos com os nossos trabalhos referindo ao projeto de lei número 28, damos entrada à emenda número 01, rejeitada pelas comissões, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, então, ainda sobre o PL 28, algumas considerações. Eu acredito que sim, como eu falava aqui com o microfone desligado, eu acho que é uma pena, apesar de a secretaria, o elemento turismo estar vinculado a uma outra secretaria, eu acho que é um retrocesso. Por quê? A cidade evoluiu nos últimos anos e foi que nem uma construção, tijolo por tijolo. E não foi à toa, como o vereador Amarante citou ali na justificativa, todos os elementos que corroboram com essa tese. Haja vista que nós somos um potencial. E quando nós somos um potencial, nós temos que aprimorar e desenvolver. Então, eu lamento, eu acredito que sim, que devíamos manter essa questão de ter ou se não uma secretaria, uma autarquia, para a parte do turismo para desenvolver. Vamos pegar, por exemplo, Canela, Gramado. E isso é uma coisa que... Daí muitos vão dizer, sim, mas é prerrogativa de um governo para o outro. Sim. Só que, infelizmente, Farroupilha, nós temos uma cultura que não se mantém as coisas. Muitas vezes é uma queda de braço infundada, uma briga de vaidades, ou qualquer coisa. E quando a gente fala isso, nós temos que ter um olhar, uma preocupação. Então, eu lamento, mas é o executivo que quer sim, e ele que vai governar e vai administrar da forma que ele achar. E eu vou ficar aqui e vou cobrar todo o tempo. Se precisar mandar pedindo informações, se precisar cobrar através de requerimentos ou até mesmo nas minhas manifestações, com certeza. Reitero ainda a questão da cultura. Eu acredito que deveria ser uma espécie de uma fundação, como, por exemplo, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves. E, dentre disso, a gente levanta uma interrogação. Será que talvez não perderemos alguns recursos por não ter um órgão específico para a finalidade? O Prodetur, vereador Roque, vereador Amarante,
foi uma das bandeiras, foi uma das coisas que se conquistou, porque sim, tinha uma secretaria, tinha um destino que era específico para tal finalidade. Então, levantar, questionar esse ponto. Outra questão também bem importante, guarda municipal. A guarda municipal ela sai do escopo da Secretaria de Gestão e ela vai para obras. Eu acredito que ela deveria permanecer ou em gestão ou até mesmo estar ligada diretamente com o gabinete do prefeito. É um assunto muito, muito importante e eu sei que com a guarda também pode-se buscar recursos para aumentar, para efetivar e outras formas. Também a outra questão que eu sugeriria é criar uma central de fiscalização para tentar organizar e tentar equiparar e qualificar os fiscais. Porque muitos são, vamos usar, abre aspas, genéricos. E eles acabam não conseguindo dominar todo o contexto, todo o assunto. Então, eu acredito que precisaria também se trabalhar e se pensar nessa proporção. Então, obviamente, vamos votar favorável e quero aqui também registrar que muito me deixa triste e aquilo que eu já falei e repito, as coisas certas, elas têm que ficar claras. O governo passado, ao findar, ele deixou enquanto estrutura vigente e funcionando 9 secretarias, não 14. Não 14, 9 secretarias. Ou seja, isso é uma coisa que me irrita. Deixou 9. Talvez não ficou de cunho dessa forma, ok, tudo certo. Porque inclusive foi reprovado um projeto e para alterar, para mexer com essa questão, tem que passar por uma reforma administrativa e tem que ser chancelada pelo Poder Legislativo, aqui por nós, vereadores. Então, e outra, nós vamos ficar atentos. Se fala muito em economia, e eu vou repetir de novo. A melhor economia é o melhor recurso aplicado. Então, esperamos que esse valor ali na frente sobre, como se espera, como se projeta e como se almeja, e que não se reduza a serviços públicos. A população espera que lá na ponta os serviços sejam prestados. Seja os buracos tapados, sejam as lâmpadas na frente das suas residências acesas, e seja quando vai no posto de saúde conseguir uma consulta, um exame, um remédio e assim por diante. Então, de novo, reforço isso que eu quero deixar registrado para quando nós tivermos que discutir, a minha posição é essa. Economia não é sinônimo de eficiência. Melhor investimento, melhor economia, o melhor investimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Espaço de liderança. Senhor presidente, eu quero dizer que esse tempo que nós tivemos, doutora Clarice, não foi um tempo perdido para discutir e dar atenção para o turismo. Que o turismo hoje, ele está numa secretaria assim, mas ele, na nomenclatura, ela está em segundo plano. É desenvolvimento econômico e turismo. Então, que o nosso prefeito, ele olhe com o olhar de desenvolvimento, fomento para o turismo. Porque hoje, nós éramos antes um turismo de passagem, ou seja, o pessoal sai de Gramado e Canela e vai para Bento Gonçalves. Não para aqui na nossa cidade. Que o nosso cartão postal que nós temos hoje é as nossas péssimas estradas. Por um dos fatores também de nós ser um ponto de cruzada. E que nós tenhamos aqui o fortalecimento que já temos hoje. É só dar seguimento. O turismo religioso, presidente, que é o mais forte do Rio Grande do Sul. O turismo familiar,
que se falou, que nós falávamos muito, Fernando Silvestrin, anteriormente, na gestão anterior, de nós fomentar o turismo familiar. Nós aproveitar a nossa cultura italiana que nós temos aqui, que é diferente de muitos municípios do Rio Grande do Sul. De nós aproveitar o turismo das nossas cantinas que nós temos aqui, que talvez estão trabalhando para ter uma das maiores receptividade aqui da nossa região, e são muitas. Para nós trabalhar, Maioli, o nosso turismo da cervejaria artesanal, que está começando a movimentar a economia do nosso município, e que as pessoas venham aqui e fiquem, e utilizem os nossos hotéis, que alguns foram construídos novos, que aumentaram os números de leitos, que o prefeito tenha este olhar para este setor, mas que fomente, mas que trabalhe, mas que busque a desenvolver. E não pensamos que, de repente, não tenhamos que olhar para a indústria também, para o desenvolvimento da indústria. Claro que sim. Algumas cidades, às vezes, perdem o foco, perdem a sua essência. Nós estávamos falando outro dia com pessoas de Caxias do Sul, que, de repente, lá no passado, perderam a sua essência. E deixaram de fazer turismo, aproveitar esta camada do desenvolvimento e de, muitas vezes, até razão financeira. E se nós queremos ter um município aqui de Farroupilha, daqui a alguns anos, de 200 mil habitantes, ou de 100 mil habitantes com a economia pujante, e que nós possamos todos aqui ter, de repente, uma economia que nós sejamos, em arrecadação per capita, talvez uma das melhores do Estado. E com o turismo, por ser uma energia uma indústria limpa, eu tenho certeza que é muito fácil de fomentar. Basta nós olhar para as cidades que hoje são desenvolvidas no mundo afora. Sempre tem lá o turismo como vanguarda. Então, eu quero dizer aqui também que eu tenho o mesmo entendimento do vereador Juliano em relação à guarda municipal. A guarda municipal ela teria que também estar no escopo do prefeito, ser uma independência, assim como nós temos a nossa brigada militar independente para fazer e fomentar a segurança do nosso município. Então, eu votarei favorável sim, porque quando se fala em economia, sou a favor da economia, mas também sou a favor do desenvolvimento, e esta economia tem que ser muito bem analisada, refletida. Tirar um funcionário, nós estamos ganhando ou perdendo? Ou diminuir o número de secretaria, nós vamos diminuir o número de funcionários? Quantos funcionários vai ter a menos que tinha quando se encerrou a gestão do Pedroso, por exemplo? Então, cabe sim nós olhar para esses números todos ali na frente, e é o que a gente vai estar fazendo e vamos estar acompanhando. E vamos ser os fiscais, sim. E eu quero deixar novamente a minha fala, que estes minutos que nós perdemos é para passar uma mensagem para o nosso prefeito, que olhe para a Secretaria e para todos os setores de nossa cidade. Mas que a Secretaria do Turismo, eu não tenho dúvida que trará para nós o desenvolvimento e uma indústria limpa, sem poluição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Por ordem de inscrição, a palavra está com o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, eu já tinha colocado aqui a posição desse vereador. Neste projeto, ela é favorável, por entender e respeitar que o prefeito municipal, através desse projeto, está adotando a sua agenda de governo, e nós precisamos dar essa voto de confiança para que ele coloque a sua forma de governar. Mesmo em que, então essa é a aprovação e o voto desse vereador, mesmo que no mérito eu discorde em muitos sentidos no ponto de vista de organização administrativa.
Se prefeito fosse, a primeira coisa que eu criaria é a Secretaria de Cultura. Nós precisamos ter uma agenda cultural, porque a cidade de Farroupilha respira cultura. Eu criaria imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente, que foi acoplada, foi emendada, foi costurada e foi jogada de novo para dentro de outra secretaria, porque nós não temos 1 metro de esgoto tratado, sofremos com problema de saneamento básico, a nossa água tem muitas dificuldades e nós não temos uma Secretaria do Meio Ambiente. Então, essas, como, por exemplo, também, se prefeito fosse, criaria imediatamente Secretaria de Turismo, porque nós estamos falando de uma economia limpa que só gera os resultados positivos. Então, nesse ponto de vista, mesmo discordando no mérito, agora nós somos feitos sempre de... Até porque, se a gente discutir economia, eu poderia aqui discutir, e é uma coisa que eu quero trazer para essa casa no momento oportuno, por que a gente não diminui os salários em vez da quantidade de secretarias? Né? Por que a gente não trabalha a mesma economia de uma forma diferente? Oferecendo agendas de trabalho adequadas, reduzindo o salário, por exemplo, do próprio secretário. Então, são discussões que nós vamos certamente trazer aqui, e ainda nesse ponto de economia estamos fazendo um grande estudo no ponto de vista de entender que economia com publicidade é importante que se tenha, economia, por exemplo, com logomarca é importante que se tenha, economia com coisas do dia a dia, com material de expediente é importante que se tenha. Então, são coisas que a gente, no momento oportuno, vai trazer também nessa casa. Então, o voto desta bancada, sim, senhor presidente, é favorável no presente projeto mesmo, com essas questões que a gente colocou aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, vereador Roque Cervelini pede a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, como já havia me manifestado em ocasião anterior a respeito desse projeto, analisando o projeto e já antecipando aqui o meu voto, que será favorável, porque ele é uma cópia fiel, ou quase fiel, do que o prefeito Pedroso fez, ainda lá em junho do ano passado. E a atual administração, por assim achar que o prefeito anterior vinha fazendo já um processo adequado para o momento de economia, manteve o projeto até então e agora fez algumas alterações e submete a essa casa para que ela aprove. E nós aqui vamos aprovar o projeto. Lamentamos e aceitamos as argumentações de cada um que votou contra esse projeto igual no ano passado, sob o discurso de que era ano de eleição e tal, que é válido, mas votaram contra. Nós agora votaremos a favor. Mas um detalhe que é importante dizer, que essa economia já vinha sendo feita. Então a gente precisa dizer isso para as pessoas, até porque as pessoas hoje elas têm acesso a uma série de informações e instantânea. Nós estamos falando agora, daqui a pouco vamos aprovar o projeto e elas já estarão sabendo. Bem diferente, né, secretário Fernando, da época que a gente foi vereador lá, que demorava para as pessoas saberem, tinha que dar uma entrevista na rádio para as pessoas ficarem sabendo. Hoje é instantâneo, é imagem, é voz, é leitura, está na palma da mão as informações. Eu quero sim também fazer uma defesa aqui da emenda apresentada pelo vereador Gilberto do Amarante. E o sentido da emenda, talvez, poderíamos até discutir a sua constitucionalidade ou não, mas ela tem o parecer contrário em relação à sua constitucionalidade, mas ela é importante para o debate. O turismo é importantíssimo para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, para a região. E se outras cidades não fizerem a sua parte na área turística, também prejudica Farroupilha. E se Farroupilha não fizer a sua parte, prejudica a região. Porque nenhum turista sai de São Paulo, Davi, sai do Rio, sai de Minas,
sai de fora do país para vir a Farroupilha. Ele vem para a região da Serra Gaúcha. E aqui ele vai encontrar um pacote de opções para fazer o seu kit de viagem, para montar o seu combo, para poder fazer as visitas, visitar as vinícolas, visitar a agroindústria, visitar o Salto Ventoso, visitar Gramado, visitar Bento, visitar Carlos Barbosa, Gramado, Farroupilha. É assim que o turista se locomove. Ele não vai num ponto específico. Nós ainda não temos capacidade de, sozinhos, nos sustentar turisticamente. Então, todas as ações que nós fizermos, elas são importantíssimas. Por exemplo, Gramado e Canela, aliás, Canela é o início do Caminhos de Caravaggio e Farroupilha é a chegada. As pessoas que vêm caminhar por esse caminho, com a redundância da palavra aqui, ela não vem porque ela é desprovida de um automóvel. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem esse caminho são pessoas que têm condições de gastar. Mas elas não gastam aqui quando elas vêm caminhar. Elas vêm caminhar para se desestressar, para cultivar a sua fé. Mas depois elas trazem, doutor Tiago, a família, para passear nos pontos turísticos que elas conheceram. E eu acho muito importante que o governo dê uma atenção para o turismo. E não vejo no momento isso acontecer. Espero que comece a fazer uma imersão no turismo, em todos os sentidos. Farroupilha não pode dar marcha ré nesse setor. Foi feito na época passada algo pelo turismo? Foi. Essa administração que passou avançou e muito. E nós esperamos que essa que aqui está continue avançando. E para avançar é preciso também ter estrutura. E é preciso ter investimento. Não guardar o dinheiro, para concluir, não guardar o dinheiro lá para frente. A gente precisa de investimento agora, senão não vai surtir o efeito. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer mais o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Votação a emenda modificativa número 01/2021. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Reprovada pela maioria. Em votação, o projeto de lei número 28/2021, que dispõe sobre a reestruturação administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei número 29/2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Agosto Dourado. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente favorável, Jurídico favorável.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Então, boa noite a todos novamente. Pedido de urgência, temos todos os pareceres. Importante que nós tenhamos essa data, né? Eu acho que, não sei se precisa ainda de discussão, ou precisa vistas, talvez, não sei. Alguma emenda mais tarde, mas daqui a pouco vamos votar, então, porque já está bem esclarecido. E se alguém tiver, então, algum debate, fique à vontade. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a todos e a todas. Saudação especial ao nosso secretário de Agricultura, Fernando Silvestrin. Não sei se já foi, antes acabei me esquecendo. Bom, é um projeto importante, né? Quando a gente trabalha com conscientização e quando nós estabelecemos datas, é para a gente pensar, para a gente refletir e, acima de tudo, tentar achar soluções. E quando se trata desse tema, é um tema muito importante, haja vista que depois também eu colocarei em votação um projeto que tem como objetivo instituir o Dia do Patrimônio. Eu sempre sou a favor dessas datas que reforçam todo um sistema, que reforçam todo um trabalho e, claro, eu sou favorável ao projeto. Então, só para reiterar que contem com o meu apoio, todo o projeto deste cunho que for importante para o desenvolvimento de um grupo, um segmento, eu votarei favorável. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais... Doutora Eleonora. Com a palavra, a doutora Eleonora Broilo. Bem, mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, a todos que nos acompanham, a imprensa. Não poderia ser diferente, eu não poderia deixar de defender, né, um projeto de aleitamento materno. Não poderia deixar de defender que tenha no calendário, né, o Agosto Dourado, né, já que nós temos Outubro Rosa, o Novembro Azul, não há por que não termos um Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento. Eu acho que é de extrema importância, é uma questão mundial, né? Inclusive, se os senhores gostam de arte, procurem na arte barroca todas as imagens que tem da Virgem amamentando o menino Jesus. É impressionante o que tem. Então, isso não é algo atual. A amamentação vem de séculos e séculos. Então, nós não podemos deixar, sim, de homenagear as mães que amamentam seus bebês. Agosto Dourado é de extrema importância, sim. Parabéns, Executivo, por incluir no calendário. Obrigado. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores o pedido de urgência. Em votação, o projeto de lei número 29/2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Agosto Dourado.
Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu gostaria de declarar o meu voto favorável, parabenizar o executivo pelo projeto. Eu defendo que todas as formas de nós reforçarmos os vínculos necessários, quer sejam eles na área da saúde, na área da família, na área do meio ambiente, na área da cultura, enfim, em todos os campos que a gente puder reforçar os laços, é importante. E esse projeto, ele faz isso, ele reforça a necessidade, a importância do aleitamento materno. Porque tem algumas práticas, alguns hábitos que sempre foram cultuados, ou que sempre foram, digamos assim, praticados, e com o advento de muitas coisas que foram colocando na cabeça das pessoas, foi se deixando de lado. E o próprio aleitamento materno passou por um momento em que era feio ver uma mãe amamentando um filho, e que tinha outras alternativas que poderiam ser substituídas pelo aleitamento materno. E isso aconteceu em várias áreas, que se proibiu vários tipos de alimentos que outrora sempre se utilizou em troca de outros alimentos mais rápidos, mais fáceis, e que hoje está tendo toda uma conscientização que não é isso. A gente tem que ter um momento para tudo, né? E eu acho que isso é importante, porque visa dar o seu devido reconhecimento e principalmente homenagear as mães que tanto se dedicam para alimentar os seus filhos. São elas que primeiro dão o alimento aos filhos, aliás, dão o alimento ainda antes de nascer. Então eu acho que é importante, assim como é importante a conscientização da vacina, de todas as vacinas, esse projeto faz jus também nós resgatarmos e cultuarmos e dar voz a esse programa aqui, que é de aleitamento materno do mês de agosto dourado. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Espaço aberto para encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham ainda nessa noite, esse projeto tem tal relevância de que vai além de um projeto de lei, senhor presidente. Ele trata sobre a valorização à vida, bem-estar das nossas crianças, né, a sobrevivência das nossas crianças, uma alimentação de qualidade, conscientização, né, que isso faz toda a diferença. Quando nós queremos mudar algo, nós precisamos trabalhar na educação, na conscientização. Então, deixar aqui parabéns ao Executivo, né, que se mobilizou aqui. Tenho certeza que teve aqui a influência da doutora Leonora nesse projeto também, né? Então, a gente valoriza isso, né? Respeitar, valorizar o aleitamento materno neste projeto que traz esta casa. Nosso voto aqui é favorável. Muito obrigado, vereador Pastor Davi. E o espaço está aberto para encaminhamento de votação. Se nenhum dos senhores vereadores quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei número 29/2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Agosto Dourado. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei número 30/2021, que cria o Programa de Auxílio Emergencial aos trabalhadores da cultura do município de Farroupilha e dá outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição
dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Projeto importante em tempos de pandemia. Nós sabemos que em âmbito estadual, federal, estão incentivando o auxílio emergencial para aquelas classes mais prejudicadas. E a cultura, com certeza, sabemos que é um setor muito prejudicado em função desse novo coronavírus que está indo em circulação, então o incentivo vem muito bem, né, nesse momento também. Então é um programa que vai auxiliar emergencialmente os trabalhadores da cultura do município, que nós devemos aprovar, pedido de urgência inclusive, tá? Porque que esse projeto tem a finalidade de beneficiar e contribuir com um dos ramos mais prejudicados da pandemia. Isso vem na justificativa do projeto, propiciando ainda atividades culturais e de lazer para toda a comunidade. É importante salientar que oportunizar a continuidade desses trabalhos artísticos dos membros da cadeia produtiva criativa, que por hora buscam alternativas com pequenos serviços e ajuda financeira a amigos, inclusive para suas famílias, né? É fundamental para o desenvolvimento e fomento da arte e cultura em nosso município. Então, vai auxiliar a arte, beneficiar toda a população que, através das produções artísticas, puderem ter acalento e calmaria frente a toda essa turbulência que estamos passando, apreciando e consumindo as mais diversas manifestações culturais produzidas para essa importante classe, né? Então, importante projeto, um projeto simples, mas que vem de encontro com a necessidade em momento à pandemia. Então, peço pedido de urgência, né? E que possamos, então, aprovar pela importância dessa classe de cultura que está muito prejudicada em função do momento que passamos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, eu gostaria até deixar registrado aqui também, nesta casa, as pessoas que nos acompanham em casa, esse vereador trouxe aqui nessa casa um projeto, sugestão de lei, porque o vereador, muitas vezes, principalmente quanto a temas iguais a esse, que versa sobre custo ao município, não pode fazer projetos de lei, e sim requerimentos de sugestão de projetos de lei. Esse vereador assim o fez, colocando ao município a criação do auxílio emergencial municipal, que ele era extremamente abrangente, aberto não só para a cultura, mas também falamos naquele momento da situação em que os músicos passavam, que os artistas passavam, que o Centro de Tradições passavam, que as entidades passavam, que as empresas passavam e que o cidadão passava. Então, na nossa fala lá atrás, nós sugerimos ao Executivo para que fizesse um projeto de auxílio emergencial abrangente à sociedade como um todo. O município entendeu que, neste momento, pelo menos é o que está apresentado nesse projeto, viesse um projeto restrito para auxiliar aos agentes da cultura. E que a gente fica muito feliz, né? Porque é mais, vamos dizer assim, mesmo que seja até tradicional em outros momentos, né, nossa líder do governo, quando um tema é levantado por vereador ou sugerido pelo vereador, que esse tema possa ser lembrado, quem sabe, num pedaço do projeto quando venha para cá, né? Até porque foi uma defesa explícita e registrada aqui em ato e aprovada por todos os vereadores, né? Mas acredito que possa ter sido, quem sabe, um lapso, e esse vereador vota favorável, defende esse projeto. Vou me manifestar defendendo a prerrogativa do Executivo nesse projeto, porque a gente sabe que os nossos irmãos da cultura estão necessitando muito da nossa ajuda. Então, esse projeto que o prefeito municipal traz para essa casa, ele é importante, é necessário e vai ter a defesa desse vereador, não só hoje na votação desse projeto, como quero divulgar ao máximo, quero me inteirar agora, assim que aprovado for, para acompanhar, líder, a regulamentação desta lei, né, e a sua aplicação, né? Até porque é o nosso papel, obviamente, de vereador e fiscalizador, para que a gente possa ir ao encontro de
dar publicidade aos atos municipais para que as pessoas ligadas à cultura possam ter acesso a esse recurso o mais rápido possível. Então, o nosso voto, senhor presidente, é favorável sim a esse projeto, que traz um auxílio importante às manifestações culturais e os agentes da cultura municipal, que trabalham não só hoje, mas sempre trabalharam e agora merecem ter esse olhar do poder público. Nesse intuito, o nosso voto é favorável. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, por ordem de inscrição, a doutora Eleonora Broilo. Obrigado, senhor presidente. Solicitei a palavra apenas para dizer que o meu voto e o da minha bancada, logicamente, é favorável a esse projeto, em função da importância que ele tem para um dos ramos dos nossos trabalhadores, que são os trabalhadores da cultura. Eu faço minha as palavras da doutora Clarice Baú, e eu digo o seguinte, que eu parabenizo, sim, o Executivo pela sensibilidade desse projeto para com uma das classes que mais sofreu, que mais perdeu divisas financeiras com a pandemia, que foi realmente os trabalhadores da cultura. Então, nosso voto é totalmente favorável, com os parabéns. Muito obrigado a doutora Eleonora Broilo, e também por inscrição, a palavra está com o vereador Juliano Baumgarten e em seguida com o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, então, é um projeto importante e vem ao encontro de algumas outras pautas que vem trabalhado aqui, quando a doutora Clarice cita na justificativa que é um segmento da economia criativa, que desenvolve, e eu fico muito feliz quando vem iniciativas dessas, porque vem ao encontro do projeto do PL 29/2021, que institui uma política municipal de incentivo à economia criativa. Então, as coisas se complementam, as coisas avançam, e sim, o setor da cultura e do entretenimento foram, sem sombra de dúvidas, os mais afetados. Muitos, aos poucos, estão voltando, mas, claro, é um processo gradual, lento, nem sempre como gostaríamos, por conta principalmente da pandemia, que ela não findou, e alguns meios precisam ser ajustados, precisam ser postos em prática, e um auxílio é sim importante, e é importante porque eles precisam primeiro, quanto tempo que eles ficaram sem uma renda, e quando a gente fala em cultura, não é apenas para simplesmente dizer a cultura é interessante, a cultura é importante, mas a cultura precisa de investimento. E esse grupo, ele movimenta muito a economia. Muito, muito. Quantos artistas, quantos potenciais que temos na cidade. Inclusive, de minha autoria, eu apresentei um requerimento sugerindo ao poder público que fizesse uma versão online de todos os artistas da cidade, disponibilizando no sítio oficial. Para o quê? Primeiro, para valorizar, reconhecer o trabalho desses mesmos. Segundo, para vender eles no sentido de como trabalhadores que desenvolvem a sua arte, e com certeza fará um bem danado. Então, obviamente que eu sou favorável, que bom que veio essa iniciativa, temos que avançar, e cada vez mais reforça a importância da cultura, toda ela, E quando a gente fala, quantos farroupilhenses não serão beneficiados? Quanto não fará diferença isso aí? Então é muito importante essa iniciativa, obviamente voto favorável, e que bom que estamos avançando nesse ponto, e logo adiante também teremos outros projetos dessa origem, com esse mesmo objetivo, desenvolver o cenário criativo e com grande potencialidade da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten, e a palavra está com o vereador Gilberto do Amarante, por ordem de inscrição.
Doutora Clarice, eu voto favorável a esse projeto e quero dizer que esses artistas de pouco potencial, eles precisam sim, vereador Juliano, ser olhados, ser visto, e que temos o setor de eventos, que muito falamos aqui já há tempo atrás, há meses atrás, que aí do forte da nossa pandemia, que eles estão parados há muito tempo, que o Executivo olhasse, né? Hoje está estendendo a mão, ainda há tempo para isso. Claro que às vezes nós pensamos que poderíamos até ter fomentado a cultura gaúcha, aproveitado a Semana Farroupilha, ter instigado muitos artistas que trabalham nesse setor, outras categorias que se envolvem, e eu acho que nada foi feito na Semana Farroupilha. Então, é um setor de cultura também, é um setor que merece esse olhar, e vimos que todos os setores têm que ser avançados. Nós recebemos aqui grupo, o vereador Juliano, Felipe Maioli, de pessoas que semeiam cultura, que trabalham cultura, e fazem muitas vezes pelo seu conhecimento e o amor que tem por essa cidade. Só que não tem recurso para isso. Muito obrigado, meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto que nos traz também esperança, de que aos poucos nós vamos retomando, né, e que as pessoas estão tendo um olhar, né, do governo, tendo um olhar para que eles possam recuperar, restaurar, né, a sua dignidade, tendo esse incentivo, valorizando a cultura, valorizando o seu trabalho, como parece que é repetitivo aqui a fala, mas realmente foram muito prejudicados. E é um pouquinho de cada um de nós, né? Cito este final de semana, de que neste momento da Semana Farroupilha, nós cedemos o espaço da igreja a qual pastorei para que se lançasse um CD, né, incentivando a cultura. Então, um rapaz que não tinha condições de contratar uma estrutura, ou então cedemos para que ele fizesse ali o seu lançamento, e foi um grande sucesso, né? Como diz aqui na justificativa, a cultura é a essência formadora do cidadão, e que importante a gente valorizar isso, que importante a gente incentivar, né, que a gente possa estar investindo, como disse aqui o vereador Tiago William, quando trouxe a sugestão, bem me lembro, a esta casa, né, e outras sugestões, como tem aqui o colega, vereador Juliano, para que a gente possa investir nessa área. E eu vejo que todos nós, é a soma de esforços de que esta casa também está fazendo, colocando em votação, e já declaro aqui a votação deste vereador favorável a este significativo projeto e de tamanha importância para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E me permita, pastor, fazer referência à semana passada, quando falamos de incentivo à cultura, no ouvir, muitas vezes, talvez a gente não saiba a importância e também aquilo que ela transforma. Parabéns. O senhor teve influência na semana passada daquela dupla que aqui esteve usando a Casa do Povo, a qual nos sentimos numa noite de ópera, em algo que a gente não vê normalmente. Então, parabéns, parabéns. Além de a Casa do Povo fazer jus em ser a Casa do Povo, o senhor também compartilhou e nos proporcionou, a quem teve a oportunidade, de viver um momento encantador aqui na Casa do Povo. Quem sabe até nos remetendo como se estivesse vivendo uma verdadeira grande ópera, apenas com os dois instrumentalistas que estavam aqui, mas de um conteúdo muito lindo. Parabéns, parabéns.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador professor Sandro Trevisan. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Sim, né, foi uma classe que foi extremamente afetada, a gente sabe, muito complicado, em função de que o ganha-pão de muitos desses trabalhadores, de uma hora para outra, se cessou. E justiça seja feita, foi enviado para cá o projeto, parabenizar o Executivo, porque foi uma questão, sim, de muita justiça, em dois aspectos. No sentido de que eles não tinham o seu trabalho, no sentido de que eles não conseguiam receber os seus recursos em função de um enrosco que já tinha lá na reforma da Capela São José. Então, nesse sentido, eles ficariam desamparados à lei por causa desse detalhe. O Executivo se sensibilizou e pensou, por que esses, em específico, receberam agora nesse momento? Em função de que eles não receberiam por causa de restauro 2018 à Capela São José. Então, justo demais, porque uma classe que necessitaria de muito, acabaria ficando sem. Então, com certeza, senhor presidente, voto favorável ao presente projeto. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência feito pela vereadora Clarice Baú. Em votação, o projeto de lei número 30/2021, que cria o Programa de Auxílio Emergencial aos trabalhadores da cultura do município de Farroupilha e da outras providências. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei número 31/2021, que autoriza a liquidação e encerramento de contratos administrativos e da outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamento favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Então, esse projeto de lei pede que se autorize para que haja uma liquidação e encerramento dos contratos administrativos firmados com a empresa MV Sistemas Limitada. Diante de que foi feito todo um estudo e avaliação de diversos setores, né, e teve da prefeitura, houve uma concordância, inclusive, acerca dos valores. Está sendo, então, pedido aqui uma autorização para liquidar e encerrar esse contrato, porque o Executivo assim entende que é benéfico para o nosso município. E melhor, vai ser de forma amigável, que vai evitar qualquer tipo de desgaste, além do gasto público. Então, é importante frisar aqui que houve toda uma análise e, por prerrogativa do Executivo, entende-se que a melhor forma é que consigamos, então, essa autorização para que haja um encerramento, porque, de qualquer forma, é benéfico e é importante que seja de forma amigável. É isso, presidente. Pedido de urgência, que seja votado, e depois o projeto. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra,
colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei número 31/2021, que autoriza a liquidação e encerramento de contratos administrativos e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 32/2021, que institui, no âmbito do município de Farroupilha, o Programa de Proteção e Promoção à Saúde Menstrual, com mensagem retificativa. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social favorável, Jurídico favorável. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 29/2021, que institui a política de incentivo à economia criativa no município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, eu gostaria que permanecesse em discussão. Na outra semana que vem, teremos um painel muito importante sobre a temática, então vamos aguardar. Era isso, senhor presidente. Permanece este projeto de lei em discussão a pedido do proponente vereador Juliano Baumgarten. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 32/2021, que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, é um projeto que faz um tempo que está tramitando na casa. Já apresentei ele no grande expediente, já na outra sessão fizemos a primeira discussão dele. Então é um projeto simples, mas muito importante. Primeiro, que ele reconhece e institui o dia 17 de agosto como Dia do Patrimônio Cultural no nosso município. É uma data que já se comemora e já se instituiu a nível nacional e estadual, e tem por objetivo que, primeiro, reforçar a importância e a valorização dos patrimônios. Para quem não sabe, lembrando, patrimônio é tudo que uma sociedade produz, é tudo aquilo que adquirimos, é aquilo que passamos de geração para geração. E quando falamos patrimônio cultural, ele abrange todos os segmentos. Pode ser um patrimônio natural, como podemos reconhecer como a cascata do Salto Ventoso, pode ser um patrimônio cultural e material, quando é um dialeto, como por exemplo o talhã. Podemos falar como patrimônio cultural arquitetônico, quando falamos, por exemplo, do Museu Casa de Pedra. Então, um patrimônio, seja ele de qual origem, ele tem uma importância. Primeiro, para o desenvolvimento. Segundo, manutenção
da história, da memória, da tradição, como aquilo, né, vereador Tiago Willian, da onde precisamos saber de onde que viemos, para onde vamos. E quando falamos nisso, reforça a importância de reconhecer o que é nosso. E cada vez que chegar o 17 de agosto, nós vamos tentar ter como essa data norteadora para lembrar, tentar não esquecer, reforçar. E o próprio projeto, ele prevê que sejam feitos trabalhos, atividades de cunho de educação patrimonial. O que é uma educação patrimonial? É quando tu discute um objeto, quando tu apresenta ele, quando tu trabalha, quando que tu faz com que ele reconheça, que as pessoas entendam a sua importância, o seu significado. E quando fala também na questão do próprio plano de salvaguarda. O que é o plano de salvaguarda? É um plano, é algo que tu trabalha para manter viva. Por exemplo, vamos pegar uma localidade onde que se produza determinado produto. E é a avó que passa para o neto, é o neto que passa para o bisneto e assim vai. Ou seja, é uma forma de manter viva. De novo, vamos usar o exemplo. O Talian, por que eu falei, quando apresentei resgatei aquela sugestão de projeto de lei? A salvaguarda, ela tem por objetivo formar, quem sabe, pequenas oficinas, reforçar. Então, eu quero pedir regime de urgência no projeto e quero compreensão e aprovação dos meus colegas vereadores. Já aprovamos, então, 2 projetos importantes, um também com apelo simbólico de conscientização, Agosto Dourado. Também aprovamos um projeto de cunho cultural do Auxílio à Cultura, e esse é mais uma das agendas que eu venho trabalhando, e tudo elas se encaixam. Então, senhor presidente, a minha manifestação era essa. Por gentileza, eu gostaria de colocar em regime de urgência e após votação, e quero a aprovação dos meus colegas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Juliano Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o projeto de lei do Legislativo número 32/2021, que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 34/2021, que cria a campanha permanente Me Respeita, de defesa do direito da mulher e adota medidas de orientação, conscientização, prevenção e auxílio à mulher em situação de risco e vulnerabilidade e cria o selo Me Respeita. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social no aguardo, Jurídico favorável com ressalvas. Uma questão de ordem ao vereador Marcelo Broilo. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, imprensa da MAT, pessoas que nos assistem presencialmente e o pessoal de casa também. Senhor presidente, protocolei, então, em relação ao projeto 34, a emenda 01, na qual modifica o parágrafo 1º do artigo 4º, ficando a seguinte redação: caso necessário, o estabelecimento ou organizador poderá acionar a autoridade policial. E doravante, antes tinha a palavra deverá. Então, é um pequeno ajuste na parte jurídica
e fico aguardando os pareceres do presente projeto de lei. Muito obrigado, então. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Damos entrada ao projeto de lei legislativo número 34, ou melhor, 34/2021 do Legislativo, em função da emenda modificativa número 01/2021. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de lei do Legislativo número 35, que inclui o conteúdo sobre cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino de Farroupilha e da outras providências. Constituição e Justiça no aguardo. Esporte, ou melhor, educação, esporte, cultura, lazer e assistência social no aguardo. Jurídico contrário. Permanece no aguardo dos pareceres para a discussão. Encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos o projeto de lei número 33/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, o projeto de lei número 34/2021. Informamos aos nobres pares que amanhã, ou a partir de amanhã, dia 22, entrará em vigor o novo regimento interno desta Casa. Diante disto, convocamos uma reunião segunda-feira próxima, com início às 17 horas, para tratarmos de assuntos referentes à aplicabilidade do novo regimento interno. Faremos a entrega do regimento interno impresso aos vereadores neste momento e para os assessores está disponível na Secretaria da Casa. Nada mais a ser tratado. Presidente. Vereador Roque, espaço de comunicação. Senhor presidente, só informando Vossa Senhoria e os demais vereadores que na tarde, na manhã de sexta-feira, dia 17, às 11 horas, ocorreu uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio com o secretário de Comunicações, Arthur Coimbra, de Brasília, com o acompanhamento e a intermediação do deputado federal Heitor Chu, do qual participaram nesta casa também o vereador Juliano, o vereador Davi, o vereador Gilberto Dalmarante, e tivemos a justificativa de outros membros da frente que não conseguiram participar. Participou também da reunião virtual diversos agricultores, porque o tema tratado era telefonia rural. Então, estamos encaminhando já a casa para que na próxima sessão possa ser lido no plenário, para que torne-se um documento oficial. E estaremos na tarde de amanhã, participando de uma reunião também de forma virtual com Brasília, através da Secretaria de Comunicações do Governo Federal, para tratar de internet rural. Também é uma atividade da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, porém somente que foi disponibilizado só um acesso. Então, infelizmente, só pode participar uma pessoa, que é uma reunião comandada pela FETAG. Então, nós estaremos participando lá com o presidente da frente e depois eu socializo com os demais, ao meu vice-presidente Maurício e os demais aí também as informações. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, vereador Roque Cervellini.
Espaço de comunicado ao vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Novamente convidando os demais pares para terça-feira, dia 28, às 17 horas, para avançarmos as discussões sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite também, vereador Marcelo Broilo. A palavra está aberta aos senhores vereadores para comunicado. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.